Olá pessoal, dado que você conhece um pouco mais sobre a TRI, vamos aproveitar agora para discutirmos um pouco como aumentar a nossa nota em cada uma das provas do Enem? Bom, a primeira coisa importante é separar essa conversa em dois pedaços. Primeiro, que é o aumento da nota nas provas objetivas, que é a prova de Ciências Humanas, Ciências da Natureza, Linguagens e Matemática. E a segunda parte é conversar um pouco sobre o aumento de nota na prova de redação. Então, nas provas objetivas, lembre o seguinte, que aumentar a nota não significa necessariamente aumentar o número de questões que você acerta, mas também depende de quais questões você acerta. Lembra que isso é o que o Enem chama de coerência pedagógica? Cada questão tem um peso diferente, tem uma nota diferente. Não tão importante quanto acertar mais questões é saber quais questões você acerta. O próprio INEP já fez um estudo usando como base as provas anteriores do Enem, relacionando a quantidade de questões que você acerta com a nota que você tira em cada uma das 4 provas. Vamos escolher uma delas para analisar melhor agora? Por exemplo, Ciências da Natureza. A partir do gráfico, observe o seguinte. Quanto maior o número de acertos, a nota da prova tende a aumentar. Observe que eu falei tende e não vai aumentar. Veja, por exemplo, um participante que acertou 10 questões. Tirou 300, né? O outro participante acertou só 5, mas tirou quase 400. Reparou então que acertar mais não significa ganhar mais pontos? Repara que em cada gráfico sai de um valor diferente e atinge um valor máximo diferente. Você percebe que tudo isso pode ser muito relevante para decidir quais questões fazer na prova? Só para você ter uma noção como esses valores são diferentes, olha na tela os valores máximos das notas nas 4 provas do Enem de 2017, que foi no ano passado. Você percebeu que são valores diferentes? Isso acontece porque cada prova possui uma dificuldade diferente, mas todas elas medidas numa mesma escala. Lembra que no começo do vídeo eu te disse que nossa conversa tinha 2 partes? Então, chega agora de conversar um pouco sobre a redação. Não vou te contar como fazer uma boa redação, técnicas de redação. Isso vai ser discutido um pouco mais pra frente. Nós vamos conversar agora um pouco como é que eles corrigem a redação. O que importa pra gente por enquanto saber é o seguinte, que os critérios que eles usam não são os critérios da TRI. Então na redação usam-se outros critérios. Então a nota mínima de uma redação realmente é 0 e a nota máxima de uma redação é 1000. Então a redação é uma prova que ela foge da regra das outras 4, justamente porque a redação não é corrigida usando a TRI, tá bom? Bom, gente, então a ideia é você perceber o seguinte, reparou que para cada prova você consegue traçar uma estratégia para você poder maximizar a sua nota. Lembra que isso vai ser importante porque talvez muitos de vocês façam o Enem visando uma vaga numa universidade, a partir de SISU, ProUni e outros sistemas desses. E é interessante perceber que, na verdade, quando você pensa numa vaga concorrendo via SISU, por exemplo, o SISU ele faz uma média das notas dessas provas. Então já uma dica importante para você é o seguinte, se o seu foco é olhar para uma vaga na universidade, tenta descobrir qual que é a ponderação, ou seja, qual que é o peso que a vaga do SISU tem para cada uma dessas provas que você está fazendo no Enem. Depende do curso, depende da faculdade, depende de um monte de circunstâncias. Se você conseguir buscar essa informação antes, você consegue já dar uma prioridade para saber no Enem qual prova você compensa se dedicar mais, talvez do que uma outra, tudo bem? Para discutir mais sobre o SISU e outras vantagens do Enem, nós vamos conversar isso no próximo vídeo.